E aí pessoal, boa noite. 31 de março, a gente está iniciando a nossa aula aqui. A gente tá buscando novas tecnologias, novas formas de fazer com que esse momento seja um pouco mais agradável aí, né? Tá tudo novo, tudo muito novo para todo mundo, e a gente está aqui não poupando esforços para tentar cada vez mais levar essa aula aí com um pouco mais de qualidade para vocês. A gente está usando uma tecnologia nova, um programa onde a gente vai colocar os slides, a gente tentou melhorar a captação de som, então vamos ver aí o que a gente consegue fazer hoje aí. Espero que a aula seja muito boa, a gente está se esforçando muito para isso. Olha, eu peço a vocês que não enviem trabalho pelo chat, eu já mandei um recado para vocês, estou só reforçando. Por quê? Porque eu recebo várias mensagens pelo chat. Então isso pode induzir ao erro. Eu recebo várias mensagens de vários alunos de outros cursos, de outras turmas, pelo chat. Então isso pode me induzir ao erro, ok? Então eu peço que vocês mandem lá no espaço apropriado para o envio de trabalhos, ok? Eu preparei uns slides aqui, eu vou colocar na tela. Aqui, F5. Isso. Então, professor Hélio Vinícius, curso de enfermagem, Unipac Teófilo, 31/3/2020. Então, terça-feira a gente vai dar prosseguimento à nossa disciplina, ok? Esse slide vai ser disponibilizado na plataforma Teams a partir das 20 horas e 15 minutos, que é o horário também de início da nossa aula, tá bom? Então vamos lá, a apostila é a mesma que a gente já vem utilizando desde o início do semestre, ok? Disciplina Homem, Cultura e Sociedade. A gente vai fazer hoje um diálogo, né, um debate sobre o diálogo e o respeito às diferenças culturais. Então, nesse mundo de hoje, fundamentalmente num mundo globalizado, esse diálogo, e vocês vão ver que posteriormente, nos próximos slides, né, eu coloquei a palavra diálogo entre aspas, eu vou explicar por quê, mas nesse mundo globalizado de hoje, esse diálogo ele ficou mais facilitado devido ao acesso à informação, devido à internet, devido a essa tecnologia que nós estamos utilizando hoje. O acesso à tecnologia faz com que nós possamos conhecer outras culturas, ter acesso a outras culturas de dentro da nossa casa. Essa revolução informacional possibilita que nós possamos ter acesso a informações, a culturas que há 20, 30 anos nós não tínhamos, nós não conhecíamos. Então, essa globalização informacional faz com que nós possamos ter acesso a outras culturas e, a partir disso, estabelecer, inclusive, um diálogo sobre outras culturas. É claro que nós temos que tomar um pouco de cuidado, que ao mesmo tempo que nós estabelecemos o diálogo, nós também podemos cair numa questão de rejeição da cultura do outro, né? Esse diálogo também ele tem que ser tomado com muito cuidado, porque ao mesmo tempo que a gente estabelece uma conversa sobre a cultura do outro, esse cenário informacional, esse cenário da globalização, ele também oportunizou, né, as redes sociais, ela oportunizou o surgimento de julgamentos sobre a cultura dos outros. Né? As redes sociais, infelizmente, elas possibilitam a aproximação, mas elas também possibilitam o quê? O distanciamento das pessoas, né? O julgamento, o distanciamento. Então a gente vai poder debater isso um pouco mais na nossa aula de hoje, ok? Nos cenários atuais, temos várias culturas convivendo em um mesmo território. Graças à globalização, as pessoas interagem via redes sociais, e essas pessoas são de diferentes culturas, tanto no seu próprio país como nos demais. Então, a gente, dentro do nosso próprio país, a gente tem acesso a culturas diferentes, como também nós temos acesso à cultura de pessoas de outros países. Então, essa revolução informacional, ela possibilita isso, que a gente tenha contato com culturas que convivem dentro de um mesmo país, com culturas que são culturas de outros países,
E isso oportuniza que a gente possa conhecer essas culturas. Isso é fruto, claro, da globalização e de uma revolução informacional oportunizada pela globalização. Então, esse diálogo, né? O que é globalização? Globalização é um termo que abarca uma série de processos que operam em nível mundial, né? Em nível transnacional, que transcende o país, que transcende a nação. Ela promove transformações em um mundo em qual as nações e as pessoas são cada vez mais interligadas e mutuamente dependentes. Veja só que esse processo de globalização, quando nós debatemos economia, isso fica muito claro. Por exemplo, se a economia da China, que é uma das principais economias do mundo, entra em crise, a economia do mundo inteiro entra em crise. Por quê? Porque existe um processo de globalização, existe um processo de interdependência entre os países. Do ponto de vista econômico, isso é muito claro. A globalização, ela cria o quê? Ela cria uma interdependência econômica entre os países. Um país depende do outro. Não há mais um país independente do ponto de vista econômico. Todos os países dependem um dos outros. E nesse mesmo processo que a globalização fez com a economia, dessa dependência, a globalização também, ela oportuniza o quê? Este acesso a outras culturas. E este acesso, ele vem fundamentalmente a partir de tecnologias. Que tipo de tecnologia? Por exemplo, essa tecnologia que nós estamos utilizando hoje. As redes sociais, elas oportunizam que as pessoas tenham contato, tenham acesso, tenham informação de outras culturas, de outros países e até mesmo dentro do seu próprio país, de outras regiões. O Brasil, por exemplo, que é um país com dimensões continentais, é muito comum que uma cultura do norte é diferente, traços culturais da cultura do norte é diferente da cultura do sul, traços culturais que teremos no sudeste será diferente no centro-oeste, e a partir desse mecanismo nós podemos o quê? Conhecer essas culturas. Isso é produto de uma globalização. O papel das redes sociais nesse diálogo, e aí está a palavra diálogo, acompanhem aqui, está em vermelho. Por que está em vermelho? Está em vermelho e está entre aspas, porque nós temos que pensar que tipo de diálogo as redes sociais oportunizam. As redes sociais que são fruto também desse processo de globalização, elas oportunizam, né? Elas são fruto e fortalecem esse processo de globalização. E que tipo de diálogo esse processo produz? Qual que são as consequências disso? Produz muita coisa boa? Demais. Produz uma infinidade de coisas boas. Mas por trás das redes sociais também se esconde o quê? O julgamento, o preconceito, a visão etnocêntrica, que eu demonstrarei logo a seguir aqui o que é essa visão etnocêntrica. Por isso que o diálogo está entre aspas. E quando você julga a cultura do outro, quando você se esconde por trás desses equipamentos, por trás das redes sociais, para achincalhar, para julgar a cultura do outro, nós não podemos chamar isso de diálogo, mas nós chamamos isso de uma visão que preconceituosa. Então, ao mesmo tempo que as redes sociais, que a globalização oportuniza muita coisa, ela também traz muita coisa ruim. Veja só o que está acontecendo nos dias de hoje, que nós estamos vivenciando, né, com o coronavírus, né? Nós estamos tendo informações full time, né, informações na hora, número de pessoas contaminadas, número de pessoas que infelizmente vieram a falecer devido a essa pandemia. Então, cuidados que devemos ter, higienização das mãos, higienização da casa, higienização de tudo aquilo que a gente usa. Então a gente está tendo acesso a uma série de informações por meio das redes sociais, por meio dos meios de comunicação, mas ao mesmo tempo nós também estamos tendo acesso a uma gama de informações que nada contribuem. Por exemplo, eu estava vendo no Fantástico um dia desse, estava vendo
Foi no Fantástico com o Drauzio Varela, que é um médico, falando o seguinte: pessoas divulgando que se tomar uísque com mel vai curar o coronavírus ou vai prevenir o coronavírus. É um absurdo de marca maior. Outra coisa, as pessoas falando que o coronavírus, né, o Covid-19, é um vírus criado pelos chineses para abalar a economia mundial e assim fortalecer a economia chinesa. É um absurdo, é um desfavor. Então, ao mesmo tempo que nós temos acesso a coisas boas, nós também temos esses efeitos colaterais das redes sociais e do processo de globalização. Essa visão preconceituosa, essa visão maldosa. Por isso que a palavra diálogo, ela está entre aspas, no sentido de que coisas boas são promovidas a partir desta revolução informacional, a partir da globalização. Mas também nós temos o lado ruim, nós também temos, né, os efeitos colaterais desse processo, que é, por exemplo, a desinformação, o desserviço que as redes sociais causam em algumas oportunidades, em disseminar informações que não contribuem para a saúde, que não contribuem para o diálogo, que não contribuem para o respeito, que não contribuem para a formação de estratégias a nível global para fazer com que as pessoas combatam as coisas ruins, para fazer com que as pessoas disseminem coisas boas. Mas essas contraindicações vêm no caminho de afastar as pessoas e não de aproximar. Veja o que nós escrevemos aqui. As redes sociais, ao mesmo tempo que aproximam as pessoas de diferentes culturas, elas familiarizam com as práticas culturais dos diferentes povos que estão presentes nessa grande aldeia global, que é a nossa casa, que é o nosso planeta, acaba também por distanciar, devido à incompreensão e à falta de diálogo e respeito. Quando eu estou citando aqui essa falta de diálogo, essa falta de respeito, é que nós também temos acesso à cultura do outro e a gente julga isso. Isso tá muito, mas muito explícito quando a gente analisa o modo de viver do povo chinês, que está sendo disseminado, por exemplo, a culinária chinesa. A gente sabe que os chineses têm uma prática culinária diferente da nossa. Então as pessoas começam a julgar sem nenhum tipo de conhecimento de causa de que as práticas culinárias dos chineses são responsáveis pela criação desse vírus e pela disseminação desse vírus no mundo. Isso é uma visão etnocêntrica, uma visão preconceituosa. Então a cultura deles, a cultura gastronômica deles é daquele jeito. Eles historicamente fizeram aquilo. E nós, historicamente, temos a nossa cultura gastronômica, nós temos a nossa cultura. Não está no campo do certo ou está no campo do errado. Está no campo de como as pessoas constroem historicamente os seus valores, as suas culturas. Não está no campo do certo e do errado. É por isso que nós devemos tomar muito cuidado com esse processo de distanciamento. Ao mesmo tempo que a gente se aproxima, nós também podemos o quê? Nos distanciar das pessoas devido a essa facilidade no acesso. A gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com isso. Ao mesmo tempo que a gente pode promover a aproximação, a gente também pode, sem dúvida nenhuma, mas não deve, a gente pode, mas não deve, de forma alguma, né, promover esse distanciamento cultural. Julgar a cultura do outro. Julgar a cultura do outro a partir da sua cultura. Isso é uma visão etnocêntrica, isso é uma visão preconceituosa que, infelizmente, as redes sociais, a revolução informacional, ela também propicia isso. Ok? E o que é etnocentrismo, né? Estou falando aqui já em etnocentrismo. O etnocentrismo é a atitude de julgar a cultura e os hábitos do outro, está até aqui em vermelho, em negrito, em vermelho, a partir da minha própria cultura. Então, eu julgo a cultura do outro a partir da minha própria cultura. É isso que os antropólogos chamam de etnocentrismo. É você julgar a cultura do outro a partir da sua cultura.
Então aquilo que você aprendeu historicamente, aquilo que você aprendeu a como ser certo, aquilo que você aprendeu a valorizar, os seus costumes, os seus valores, a sua forma de viver, você tem a tendência de achar que o outro também tem que ter esses valores, que o outro também tem que ter essa cultura, que o outro tem que ter essas formas de viver que historicamente você desenvolveu. E nós sabemos que isso é uma visão que etnocêntrica. Do ponto de vista cultural, isso fica, do ponto de vista religioso, perdão, isso fica muito, mas muito explícito, né? O jeito que eu pratico a minha religião é a certa, é a correta, então os outros devem se adequar à minha religião. E as pessoas estabelecem guerras por isso. A humanidade, historicamente, os homens criaram guerras religiosas para impor o quê? Para impor a sua religião ao outro. Tem um fato histórico que foram as cruzadas. Vocês devem se lembrar aí do ensino médio. O que foram as cruzadas? As cruzadas foram iniciativas da Igreja Católica para conquistar a Terra Santa, para conquistar Jerusalém. Então nós temos o quê? Uma forma de impor o cristianismo a povos do Oriente Médio. Então, a nossa religião, a religião cristã era tida como a certa, então eu vou impor a religião cristã aos povos do Oriente Médio que tinham uma outra prática religiosa. Um dos objetivos das cruzadas, salvo meu engano, foram 7 cruzadas, a terceira cruzada foi a cruzada mais famosa. Então, um dos objetivos da cruzada era difundir, né, a religião cristã no Oriente Médio, era a conquista da Terra Santa. Então, quando você pega do ponto de vista religioso, isso fica muito claro, como as pessoas ainda nos dias de hoje, isso é muito forte, analisam a sua religião como sendo a certa, como sendo a que vai levar à salvação. Então todos devem se adequar aos valores da minha religião, devem se adequar aos costumes da minha religião, e as outras religiões, os outros valores devem ser descartados. Isso vai gerar a um julgamento que nós chamamos também de um etnocentrismo, né, moral. Então a minha moral é a certa e a moral do outro não tem nenhum tipo de importância. E esse debate ele é muitíssimo importante, fundamentalmente nos dias de hoje, que essas relações sociais que nós estamos vivendo, essas relações sociais aonde o preconceito, infelizmente, vem ganhando espaço em detrimento das formas de compreensão como o outro vive. O preconceito vem ganhando espaço em detrimento do respeito. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente deve valorizar o debate sobre etnocentrismo para nós conhecermos o que são práticas etnocêntricas e para que nós possamos cotidianamente, no nosso dia a dia, analisar se nós estamos cometendo práticas etnocêntricas, se nós estamos reproduzindo a nossa cultura do ponto de vista de achá-la que ela é a certa e de nós impormos a nossa cultura ao outro. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande nesse sentido. Tem um outro exemplo fantástico, não sei se vocês já assistiram, tem uma série muito boa na Netflix chamada Vikings. E lá nessa minissérie tem um debate muito legal sobre religião. Não sei quem já assistiu aí. Lá nessa série tem um debate muito legal que mostra os vikings buscando novos territórios, buscando conquistar novos territórios. E quando eles têm contato com a religião cristã, eles acham aquilo um absurdo, né? Eles não concordam e acham aquilo um absurdo. Da mesma forma que a religião cristã, quando tem contato com a religião dos vikings, né? com a religião pagã dos vikings,
A religião que cultua, né, vários deuses, Thor, por exemplo, Odin, são deuses cultuados aí pela religião dos vikings. Os cristãos também se assustam muito com aquilo, né? Acham aquilo um absurdo. Então aquela série mostra isso de maneira fantástica, esse choque cultural e esse julgamento. Uma cultura julgando a outra, uma cultura se colocando como a certa e essas culturas entrando em choque. Uma cultura tentando, de certa forma, destruir a outra. Então, no início ali, isso fica muito claro. Então, a série Vikings, ela mostra isso, ela demonstra isso de maneira muito esplêndida, esse choque cultural e essa visão etnocêntrica de uma cultura para com a outra. Recomendo aí quem ainda não assistiu. O etnocentrismo pode ser compreendido, como eu disse, né, como uma visão do mundo no qual a própria cultura é tomada como superior e se aplicam aos próprios valores culturais no julgamento dos comportamentos e das crenças de pessoas de outras culturas. Veja aqui o que está escrito de vermelho. A própria cultura é tomada como superior. Isso é uma característica central, fulcral, nefral, uma característica muitíssimo importante do etnocentrismo. É uma característica nefrálgica do etnocentrismo, que demonstra o quê? Demonstra que o etnocentrismo se coloca, né, tem como característica que a própria cultura é tomada como superior. E aí você utiliza essa cultura para realizar o julgamento da outra. Isso é característica central do etnocentrismo. É você pegar os seus valores, pegar os seus costumes e a partir disso julgar o outro. E aí eu proponho a vocês uma reflexão sobre isso. Alguma vez na vida você já julgou o outro pelas práticas culturais dos outros, pelos valores que os outros têm, pelos costumes que os outros têm? Será que você, alguma vez na sua vida, você reproduziu isso? Você estabeleceu uma prática cultural aonde você valorizou só a sua cultura e você achou que a cultura do outro, né, os valores, os costumes do outro eram errados? Fica aí uma reflexão sobre isso. Será que vocês já fizeram isso alguma vez? E como alternativa, e eu chamo atenção a essa alternativa, temos que tomar muito cuidado com essa alternativa. Nós temos aquilo também que é chamado de relativismo cultural. E o que é o relativismo cultural? Como alternativa aos comportamentos etnocêntricos, há quem defenda a perspectiva do relativismo cultural, que é a visão de que o comportamento de uma cultura não pode ser julgado pelos padrões culturais de outra. É você analisar a cultura do outro a partir do outro, não a partir de você. Isso é relativismo cultural. É você valorizar os costumes dos outros, é você valorizar os valores dos outros, é você valorizar de forma geral a cultura do outro. É você entender o modo de viver do outro a partir da cultura dele e não a partir da sua cultura. Isso é uma visão que contrapõe o etnocentrismo, que é a visão do relativismo cultural. Entretanto, devemos ter muito cuidado com esse relativismo cultural, de nós justificarmos práticas que depõem contra os direitos humanos, justificando-as a partir do relativismo cultural. Devemos tomar cuidado em relação a isso. O relativismo cultural é importante? Sem dúvida nenhuma. O exercício de entender o outro a partir da forma como o outro vive, entender o outro a partir da forma como o outro estabelece as suas relações sociais, é importantíssimo, é característica central no conceito de relativismo cultural. Entretanto, nós não devemos usar
esse conceito, né, de entender o outro a partir do outro para justificar atrocidades, desserviços contra os direitos humanos. A gente tem que tomar um cuidado muito grande em relação a isso. Então, mais uma vez, eu enfatizo porque isso é um conceito importante. Nós estamos trabalhando com duas categorias culturais muito importantes que dialogam com cultura, que dialogam com a antropologia, né, com a ciência antropológica, duas culturas muito importantes, que é o etnocentrismo e o relativismo cultural. Mais uma vez eu enfatizo que o relativismo cultural é o contraponto às práticas, ao comportamento etnocêntrico. É a busca da compreensão do outro a partir das relações sociais que o outro desenvolve. Então eu vou buscar entender como que determinado povo da ilha de Vanuatu vive, para buscar entender as relações sociais e a cultura deles. Então não é a partir da minha cultura cristã, da minha cultura monogâmica, que eu vou buscar entender a cultura do outro. Porque o outro vão ter os outros vão manter e vão realizar práticas culturais muito ou totalmente diferentes das práticas culturais que eu desenvolvo. Então eu não posso achar que eu sou certo e que o outro é errado. Para que eu possa entender, né, as relações, como que se vive, as relações sociais dos povos africanos, eu tenho que buscar compreender a cultura dos povos africanos e não buscar compreender as relações sociais dos povos africanos a partir da minha cultura. Isso pode gerar um estranhamento em você e um julgamento. E esse julgamento pode levar a um preconceito com relação à cultura do outro. Da mesma forma que o outro, para entender a nossa sociedade, as nossas relações sociais, ela deve entender, o outro deve entender quais as formas culturais que nós desenvolvemos, que nós desempenhamos. Eu costumo dar o exemplo, no caso brasileiro, do debate sobre aborto. Esse debate é um debate acalorado e aqui não está em discussão se o professor é a favor, se o professor é contra, ou se você é a favor, ou se você é contra. Isso não é objeto de análise hoje. O objeto de análise hoje é a seguinte pergunta que eu vou fazer para você. O debate sobre aborto é ou não é influenciado pela cultura cristã que nós temos? Quem é que debate aborto? Como que se debate o aborto? Esse debate sobre aborto está ou não está influenciado pela nossa cultura cristã? Então, é uma forma de nós analisarmos. Não há como, por exemplo, diferenciar, não há como desassociar, né, o debate sobre aborto no Brasil sobre a cultura que nós temos, que é a cultura cristã, é a cultura hegemônica, a cultura religiosa cristã é a cultura hegemônica que nós temos. Não há como dissociar esse debate. O debate sobre aborto no Brasil é profundamente influenciado pelo debate religioso. Então, para você entender o debate sobre aborto no Brasil, você tem que entender sobre as religiões brasileiras. Você tem que entender que o cristianismo é uma religião hegemônica do Brasil. E pelo fato de ser uma religião hegemônica, isso vai influenciar o quê? O nosso debate sobre aborto. Então, para compreender esse debate no Brasil, tem que compreender sobre as práticas religiosas, históricas, que foram adotadas no Brasil. Se você pegar um outro país, se você for, por exemplo, em um país que autoriza a prática do aborto, é interessante que você busque analisar também como que aquele país estabeleceu historicamente as suas relações culturais com a religião, como que a religião influenciou a formação daquele país, a formação cultural daquelas pessoas. É um mecanismo de análise muito importante e muito interessante. Então, compreender a cultura do outro, para compreender
como que o outro vive é muito importante, é de fundamental importância. E isso é, sem dúvida nenhuma, um exercício de relativismo cultural. Isso é muito legal, inclusive. A partir do momento que você começa a valorizar esse exercício, você começa a ter sobre o outro, sobre a cultura do outro, uma visão diferente. Uma visão que não valoriza o preconceito, mas uma visão que valoriza a aproximação, o entendimento. E isso é fantástico. Relativismo cultural, como eu falei para vocês, né? A diferença entre o relativismo cultural e a relação, na verdade, entre relativismo cultural e direitos humanos. E logo embaixo aqui eu coloquei o seguinte, né? Direito à vida versus pena de morte. Nós sabemos, todos nós sabemos, que alguns países adotam a pena de morte. E aqui não está no campo do certo e do errado, ok? Estou só colocando o objeto para análise. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ela coíbe a pena de morte. E fala o seguinte, os países que ainda adotam a pena de morte devem trabalhar no sentido de não tê-la mais, de extirpá-la do país, de não tê-la mais. Ela indica a proibição e aqueles que ainda mantêm devem conduzir as suas leis para que ela não mais exista. Isso está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E nós sabemos que muitos países adotam a pena de morte. Então, como que a gente vai analisar isso? Nos direitos humanos está lá também que é um direito básico, o direito à vida. Não há qualquer tipo de existência humana sem vida, então é um direito básico. Não tem como é um direito inalienável, né? Não tem como você tirar a vida de alguém, no sentido de que se você tirar a vida de alguém, aquela pessoa deixa de existir. Então o direito à vida é um direito inalienável, é um direito básico, um direito fundamental. Então, os direitos humanos garantem o direito à vida. Entretanto, alguns países adotam a pena de morte. Isso faz parte de uma construção histórica, cultural daquele país. E aí, como que se fica esse debate? Como ficamos nesse debate? Há uma indicação para que os países não adotem a pena de morte, né? Os direitos humanos caminham no sentido de coibir a pena de morte, mas determinados países ainda adotam a pena de morte. Como estabelecer esse debate? É uma questão muito interessante. É um ponto de interrogação que nós precisamos debater. A cultura, o relativismo cultural, né, as práticas culturais devem estar acima dos direitos humanos, das questões essenciais, dos direitos básicos que todo ser humano deve ter? Então, é um debate muito importante. Então, a gente tem que tomar o cuidado para que o relativismo cultural ele não venha fundamentar práticas que denigram os direitos humanos do ponto de vista de não criar ou de retirar direitos que são básicos, por exemplo, direito à vida. Então, a gente deve pensar sobre isso. Será que não há nenhum tipo de alternativa? Será que a pena de morte é a única alternativa que nós temos? A pena de morte deve ser utilizada como alternativa à punição? Será que não há como estabelecer outras punições? E esta punição capital, que é a pena de morte, deve ser empregada? A gente deve respeitar, a gente tem que olhar para os países que praticam a pena de morte a partir do relativismo cultural, ou nós também temos que valorizar o debate sobre direitos humanos e estabelecer um diálogo respeitoso com esse país que adota? A comunidade internacional deve estabelecer um diálogo respeitoso com os países que a adotam e sempre buscar o quê? A valorização dos direitos humanos. É um debate muito complicado, é um debate muito espinhoso, é um debate muito ácido. É uma seara muito complicada da gente debater. Entretanto, nós não podemos nos furtar disso. A gente tem que, de maneira consciente, de maneira educada, de maneira fundamentada, estabelecer esse debate.
Porque o direito à vida é um direito fundamental. E o direito à vida deve ser respeitado, acredito eu, em quaisquer circunstâncias. Então, o relativismo cultural, ele é importante, mas ao mesmo tempo ele não pode justificar atrocidades contra a cultura. Eu não posso achar que uma raça é superior à outra. Eu não posso exterminar 6 milhões de pessoas porque eu acredito que a minha raça é superior à outra. Eu não posso impor a minha cultura, vamos pegar aí a cultura eurocêntrica, eu não posso impor a cultura eurocêntrica a outros povos, tendo por vista que eu acredito que o outro é subdesenvolvido e eu sou desenvolvido. Sendo assim, eu tenho que estabelecer esta relação e impor ao outro, impor a minha cultura ao outro. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande em relação a isso, ok? Nós temos aqui uma charge para vocês analisarem aí. Veja bem, a gente tem aqui, né, o relativismo pisando numa pessoa, né, pisando num ser humano. Então, pensem bem aí. O que que essa charge quer demonstrar para nós? Qual que é o objetivo dessa charge? Façam aí uma reflexão. O que será que está demonstrando aí? Pensem aí, um tempinho aí para vocês analisarem, para vocês olharem bem e pensar aí no que essa charge aí está impondo, está querendo demonstrar para nós. Veja que temos uma pessoa e temos alguém esmagando essa pessoa. E esse alguém aí está representado a partir do relativismo. Ok? Vai analisando aí. Bom, olha só. É esse debate que eu estou buscando fazer com vocês. O relativismo, ele não pode ser usado como subterfúgio para tirar os direitos dos outros. O direito à vida deve ser respeitado. As pessoas, elas devem ser respeitadas. E nós não podemos utilizar essa questão. Ah, mas a cultura deles permite. Mas será que as relações culturais estão acima do direito à vida? Será que as relações culturais estão acima do direito que aquela pessoa tem de ser respeitado enquanto ser humano? E nós temos padrões de respeito aos seres humanos. Se você pegar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, você vai ver ali, né, aquilo que todo ser humano deve acessar, deve gozar para ter uma vida boa. Então, é um debate muitíssimo importante. Então, o relativismo, ele deve se sobrepor às pessoas? É uma crítica que essa charge vem fazendo, é uma crítica que essa charge estabelece. Ok, pessoal? Eu vou preparar, eu não vou me estender muito, né, para a aula não ficar muito grande, ficar chata, ficar pesada. Eu vou preparar alguns exercícios também sobre essas nossas 2 últimas aulas. Não deixem a peteca cair. Vamos continuar estudando, vamos continuar lendo os materiais que eu mando para vocês, os slides. Assistam a aula, façam os exercícios e esperamos que em breve nós possamos aí retornar com as nossas aulas presenciais. Até lá, fiquem em casa, estudem, se cuidem e vamos em frente. Qualquer dúvida me chama no WhatsApp, me chama no Instagram, enfim, me liga. Eu estou aqui totalmente à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida, viu? Um grande abraço e fique com Deus aí. Até mais.